Tá aí dois assuntos importantes, o governador trouxe as explicações e eu queria agora colocar na tela, porque o deputado Francisco Costa foi... abre a imagem aí, por favor. O deputado Francisco Costa foi entrevistado hoje no jornal Dia News, então prepara aí, Douglas, a imagem do deputado Francisco Costa. Falou de vários assuntos, falou de Brasília, né? Presidente da Câmara, Hugo Mota, PL da dosimetria, falou de muitos assuntos. Agora, ele falou de dois assuntos que a gente tem comentado aqui com frequência. Um deles é a escolha para a vaga de vice. Ele disse, deixou claro, Douglas, coloca o GC aí, por favor, ele deixou claro que tem que haver um debate, vai haver um debate, né, com... deixa a imagem aberta, estou falando com o pessoal aqui. Eles vão... Deixa a imagem aberta. Pelo amor, que rapaz complicado, meu amigo. Porra. Aí o que é que acontece? Ele disse, tem que ter debate. Tem que ter debate. Ministro Elton Dias, governador Rafael Fonteles, militância. Então, quer dizer, aquela história do debate lá, do que nós comentamos aqui, isso que vai ocorrer. Né? Vai ocorrer a história, a questão do debate. E ele disse sobre a suspensão do prefeito de Cajueiro da Praia, ele disse, olha, que entende o estatuto do partido, a postura do partido, mas que é preciso conversar. Ele disse, olha, tem deputados que já anunciaram, vice-prefeitos, vereadores, lideranças, enfim. Foram duas declarações que eu reputo importantes, João, do deputado Francisco Costa. Mais diálogo, aliás, as duas se resumem em diálogo. Mais diálogo com os integrantes da base, seja prefeito, vereador, enfim, deputado, sobre essa questão do senador Ciro Nogueira em específico. Ele disse, olha, passa às vezes o tempo inteiro, 1 ano, 2 anos, 4 anos apoiando, para chegar assim e descartar. É uma situação complicada. E no caso do vice, dialogar para chegar ao nome. No caso Boa tarde, né, oficialmente para você, Douglas, Ezequiel, Natan, toda a nossa audiência. No caso do espaço de vice na chapa governista, a gente sabe que é preciso, claro, sempre ter um diálogo e que a decisão sempre partiu do candidato ao executivo, do candidato a governador, que é, obviamente, o condutor de toda a estratégia da chapa majoritária. Então, o diálogo, acredito que Francisco Costa fala, é exatamente no sentido de garantir a necessidade de que todo mundo entenda, né, de que seja apresentado esse nome a toda a base, explicado os motivos que o levam a escolher. Acredito que ninguém, nem o Partido dos Trabalhadores, nem a ala do PT Raiz, vai querer prejudicar uma estratégia do governador. Então, nesse sentido, é que o diálogo é importante muito mais para apresentar e esclarecer do que necessariamente para convencer. Até porque o condutor da estratégia de uma chapa majoritária é o candidato a governador, principalmente no caso de Rafael Fonteles, que é governador candidato à reeleição. Agora, no que diz respeito ao caso envolvendo prefeitos, líderes da base aliada que declaram apoio a Ciro Nogueira, de fato, o deputado tem razão quando diz que o caminho é o diálogo. É bom lembrar que Ciro Nogueira é um dos políticos mais experientes do Estado. Há alguns anos atrás fazia parte desse grupo político, do Partido dos Trabalhadores, então é natural que ele tenha conseguido manter uma capacidade de diálogo, que ele tenha feito articulação no sentido de manter determinadas alianças com prefeitos principalmente, mas também com deputados estaduais e deputados federais, como é o caso de Florentino Neto. Florentino Neto tem uma relação pessoal, né, com Ciro Nogueira que é muito forte. Ninguém acredita que Florentino deixe de votar em Ciro Nogueira, porque a relação entre eles é muito forte politicamente, principalmente na cidade de Parnaíba. Então, o diretório do PT chegar nesse momento suspendendo filiação, falando grosso, como se diz no popular, com esses gestores, eu acho que abre, de certa forma, pode abrir aí uma dor de cabeça que a base não precisa disso. Até porque a gente sabe que todo mundo tem como prioridade na campanha eleitoral a sua campanha, né? Um deputado estadual tem como prioridade a campanha dele, a candidatura dele à reeleição. O deputado federal também. Também. Então, se eles entendem que vai ser necessário
ou em alguns municípios, ou de uma forma mais generalizada, uma aliança com Ciro Nogueira, pode ter certeza que eles vão manter essa aliança, né? E no caso dos prefeitos, então, aí é quase que indiscutível, porque o senador Ciro tem uma relação com os prefeitos que é consolidada há muitos anos. Ele destinou emendas para os municípios, está ali cumprindo a agenda nos municípios em festejo, em eventos, e aí quando chega na campanha, fica de fato muito difícil para o prefeito romper, né? Se o prefeito romper, fica mal, é para o prefeito. Como é que ele vai explicar para o eleitorado que recebeu recursos de emendas, que a obra construída ali foi com um recurso oriundo de um senador e na hora não vai votar nele? Agora tem um detalhe aí, João, também, que o João falou, e por exemplo, você falou, o deputado, o governador, o senador, enfim, está pensando na reeleição dele. Claro que ele pensa na reeleição, nesse caso específico, de uma campanha para o governo do Estado. É claro que ele prioriza também a campanha do governador, obviamente. Sim. Agora, ele é apoiado, e aí eu passo para o Ezequiel e para o Natan. Ele é apoiado pelo prefeito tal. Bom, prefeito só, apoia aqui para deputado federal, um exemplo, né? Só que o deputado estadual que o prefeito apoia é do progressista. Um exemplo, progressistas. Esse deputado federal, quem é que imagina que isso vai acontecer? O deputado federal vai chegar e dizer assim, pois então é o seguinte, eu não quero seu apoio não, porque você está apoiando um deputado estadual da oposição. Para eu querer seu apoio, você tem que mudar de deputado estadual. Quem imagina um cenário desse? Essa fidelidade restrita não existe. Não existe. O próprio governo Lula tem votos de alguns parlamentares do União Brasil, é assim. É algo que não existe na política brasileira, principalmente no cenário dos municípios, que dependem muito de recursos de emendas parlamentares, por exemplo, recursos de articulação de parlamentares federais, como é o caso do senador Ciro Nogueira, que sem dúvidas, hoje o político do Piauí que tem a maior capacidade de liberação de recursos para os municípios. E isso é reconhecido pelos prefeitos, pelos gestores municipais, e tem reflexo também dos apoios para 2026. Nós até comentamos na sexta-feira, Douglas, que era uma medida perigosa adotada pelo presidente estadual do PT, Fábio Novo, essa retaliação aos prefeitos. Inclusive, daqui a pouco nós vamos trazer a reação do prefeito de Cajueiro da Praia, Felipe Ribeiro, que foi suspenso por 60 dias, sem qualquer chance de defesa, inclusive nas instâncias partidárias. É um movimento perigoso porque esse apoio dos prefeitos, essa proximidade, ela é inevitável, né, diante, como eu disse, desse cenário em que os prefeitos, as prefeituras dependem de recursos federais, dependem de recursos de emendas parlamentares, e veio no senador Ciro Nogueira essa ponte, né, para captar recursos, para destinar recursos para os municípios piauienses, né? É uma medida perigosa, eu repito, adotada pelo Partido dos Trabalhadores, a retaliação a esses prefeitos que declaram apoio a Ciro Nogueira. Ezequiel, e a discussão sobre vaga de vice, como a gente já tinha adiantado aqui, ele não compartilhou, quando eu coloquei a questão, o deputado Francisco Costa, de ala histórica, ala mais neopetista, os novos petistas, ele não colocou, disse, olha, deixou muito claro, olha, aqueles que participaram da construção do partido, que 45 anos, né, precisam ser ouvidos também, enfim. E ele disse, olha, numa reunião da executiva, o governador sugeriu o nome do secretário de Educação, Washington Bandeira. Ele fez elogios aqui, mas disse que tem certeza que se chegará a um consenso, mas que tem que ser discutido. Isso, Douglas. Até boa tarde a você, ao João, Natan, que nos acompanham. Acerca dessa reunião, Douglas, eu até tenho algumas informações de o que foi de fato colocado à mesa acerca dessas características, né, esses pontos principais que o vice deva ter para que possa, de fato, ser escolhido. Segundo algumas informações, ao qual conversei com o parlamentar na semana passada, sim, o governador Rafael Fonteles colocou sim à mesa o nome do secretário estadual de Educação, Washington Bandeira, como sua indicação, a vaga de vice. Só que aí foi questionado pela comissão, né, pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, alguns pontos, entre eles dois. O primeiro é acerca de que a pessoa indicada para a vaga de vice realmente, de fato, tem papel político, tem um papel de articulação com os demais membros do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores.
Esse foi um ponto que foi levantado, né? Apesar de Washington Bandeira ser um nome técnico ali indicado, né, para auxiliar, apesar de ser também magistrado, mas um nome ali que conhece muito bem a educação, se cumpriria com esse requisito, né? E o outro é se realmente, de fato, esse indicado poderia ter esse trânsito, essa viabilidade com todas as instâncias partidárias, todos os aliados políticos do governador Rafael Fonteles. Esses foram 2 pontos principais que foram colocados. Se esse indicado, de fato, puder cumprir ou cumpra com esses requisitos, creio eu que deveria ser indicado ali de forma unânime, aprovada de forma unânime. Mas aí, como o nome de Washington Bandeira ainda vem sendo construído, não somente dessa base política, né, ser aceito ali também por todos esses aliados, isso tudo ainda continua. Então, por isso, o nome dele ainda não foi aprovado por unanimidade. Ainda está sendo construído, mas aí, pelo que vem sendo articulado, é que sim, o nome de Washington Bandeira tem essa grande tendência de ser indicado a vice, mas por conta dessas arestas aí acerca de viabilidade política, se tem um papel de um político também no Estado, é isso tudo que ainda está sendo definido para que o nome dele possa ser indicado o mais rápido possível. Essa indicação, a área histórica do PT tem que levar alguma coisa em troca. Quer dizer, não vai ser pelo que eu conversei com um deputado estadual do partido, ele disse, olha, tem que haver uma compensação. Porque, por exemplo, você tem no governo agora apenas João de Deus, que é ligado diretamente à histórica. Por isso esse impasse em relação à indicação da vaga de vice. Mas nós vamos acompanhar esses detalhes aí para trazer as atualizações para você.